onde eu entendi. Primeiro faz sua máquina de dinheiro produzir mais dinheiro, depois sai comprando as coisas. Com quem você tá? A jornada vai ser leve com quem você tá? A jornada vai ser gostosa com quem você tá? Para criar empresas do tamanho das suas, você teve que ter muita coragem e romper muita escassez também. Porque você viu o seu pai dando errado e o que é a escassez? Cara, se eu fizer isso aqui eu posso ficar pobre. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Comprar e hoje a gente tem um convidado mais especial, mas antes de apresentar quem é, falar que aqui é o podcast que a gente fala sobre espiritualidade, negócios, como alavancar patrimônio, te ajuda aí para o próximo nível, né? Hoje a gente tem um convidado muito especial, uma pessoa que eu tenho o privilégio de falar que é nosso amigo, Max Jefferson, empresário, e aí o Lucas vai complementar. Não é só um empresário, né? É um multifacial, como ele mesmo diz, mas é um irmão, é um amigo, é um irmão em Cristo, um irmão que a vida nos entregou. E eu quero que você se apresente aí, campeão. Famoso campeão Max Jefferson. Tá. Alegria, Maíra, alegria, Lucas. Tô aqui no Pode Comprar. Eu adoro comprar, viu? Ainda mais sendo alavancado. Eu acho que eu tô no lugar certo. Então a gente, assim, eu tô muito feliz. É uma alegria participar com vocês, tá bom? Estamos para contribuir aqui, compartilhar um pouco da nossa experiência, da nossa história, de como tudo aconteceu. Então, estamos livres, que é hora da gente dialogar um pouco. Eu sou um empreendedor, na verdade tenho 18 CNPJs. Uau. São 18 CNPJs. E assim, dá um trabalhozinho, mas eu adoro trabalhar. Eu amo trabalhar. Trabalhar para mim dignifica. Dignifica o ser, dignifica o homem, dignifica a mulher. Trabalhar onde eu realizo é a ferramenta de realizar sonhos e é por aí que eu vou. E esses negócios eles vão nascendo de forma natural, com muito trabalho, com muito suor. Mas o trabalho só duro, Lucas, Maíra, ele não produz simplesmente o que você deseja. O trabalho é duro, sim, mas também inteligente. Então, quando você trabalha de forma inteligente, as coisas tendem a prosperar, né? Acreditando que existe um Deus e que é Ele que nos dá todas as coisas e que nos direciona. Perfeito, show de bola. Ô Max, e é muito interessante porque eu acredito que quanto maior o trabalho, quanto maior o desafio, mais bem pago nós somos, né? Então, muitas vezes as pessoas falam assim, meu Deus do céu, eu quero subir de nível, mas a pessoa não quer o ônus, porque todo bônus tem um ônus, né? Então, eu preciso aprender a lidar com os desafios do momento atual, porque quando eu aprender a me lidar com esses desafios aqui, eu tô capacitado para ir pro próximo. Falando em desafios, vamos pegar de 18 empresas. Fala pra gente, ou o primeiro desafio, a primeira empresa que você encarou como um desafio, como é que começou essa jornada, essa primeira empresa, esse primeiro desafio, e aí se tornou nesse ecossistema, nesse conglomerado, né? 18 CNPJ, tem gente que não dá conta de tocar uma, imagina 18. É interessante porque as pessoas acreditam que diversificar negócio é só ter empresas, mas de fato não é. Diversificar negócio é para o tamanho do seu crescimento. Perfeito. Você só consegue diversificar se você estiver realmente crescendo. Não existe empresa crescendo se o dono não estiver crescendo. É impossível. Então, se porventura você está crescendo várias empresas, acredite, você como ser humano cresceu. Perfeito. Você começa a empilhar, é um processo de construção. Eu lembro-me bem da história da Maíra e ela começou ali a sua empresa, né? E foi caminhando para ser uma vendedora. Continuou sendo uma vendedora. Depois que ela foi vendedora, ela começou a liderar. Perfeito. Então ela começou a criar outros vendedores. Mas por que ela saiu de um degrau e foi para um outro degrau? Porque ela cresceu. Perfeito. Ela começou a empilhar conhecimentos, ela começou a empilhar experiências que permitiu ela ir crescendo. E com certeza o seu nível de faturamento cresceu, né? Arranjou um varão, casou, teve filhos. Então, assim, que maravilha. Então, para você ter empresas, tá? E para empreender, o primeiro desafio é você. Boa. Internamente. É você estar crescendo. É você conseguir crescer. É você se sentir
melhor preparado. É você sentir que cresceu, que elevou, que o seu nível subiu. Depois que você montou sua liderança, você montou seu time. Você vai multiplicando, Você né? vai multiplicando. E depois que você vai multiplicando, aí é o papel. Eu falava há pouco que você precisa ser um líder geracional. E o que é ser um líder geracional? É formar pessoas, não um único líder, mas que aquele único que você formou, o primeiro que você formou, Perfeito. forme outros. E você continue formando outros líderes. Porque se você se acomodar, Maíra, ninguém vai querer estar perto de você. Perfeito. Absolutamente ninguém. Seu time vai sumir porque você não quer. Então, para realmente ter ou crescer empresas, O líder, ele mostra o caminho, né? Ele tem que ter uma visão de futuro que muitas vezes o colaborador não tem. Ele tá ali porque aquela visão de futuro cativa ele. Fala, não, aqui eu tenho possibilidade de crescimento. Aqui o Max quer chegar em tal lugar, então eu visualizo. O Max, eu achei legal a parte técnica que você trouxe, mas sabe o que eu gosto mesmo de ouvir trazer pro pessoal? Porque às vezes a pessoa tá chegando aqui, não conhece o Max ainda e olha e fala, caraca, o cara tem 18 empresas, olha o que ele construiu, é só começar e aí subir de nível. Mas eu quero ouvir história, Max. Eu quero ouvir assim, porque quando eu pergunto para alguém, qual que é a sua história? Dentro daquela história que a pessoa acaba trazendo ali, como que começou, quais foram os inícios, quais foram as viradas de chave, você vai ver que existem pontos chaves, que quando você vai contar a sua história, você acaba compartilhando. E é isso aí, que muitas vezes vai motivar quem tá lá em casa a startar. Porque quem já tá no seu nível já quer sentar na mesma mesa que você. Mas tem muita gente que quer chegar lá, mas se enxerga numa distância muito grande. Você pode compartilhar com a gente um pouquinho? Não tenho dúvida, não tenho dúvida. Na verdade, é uma das partes que eu mais amo, assim, é falar um pouco da história, porque, para quem não me conhece, né, sem ser repetitivo, mas é importante contar a história de como tudo começou. Exato. Né? Então, a minha história, ela não é muito diferente da história da maioria dos empreendedores brasileiros. Os empreendedores brasileiros, eles começam muito na força do braço, tá? E cada um de nós temos a nossa história. E eu não nego de forma absolutamente alguma as minhas origens, né? Então, eu venho de uma cidade muito pequena, do interior do Ceará, chamada Senador Pompeu, uma cidade de 26 mil habitantes. Ali foi onde eu nasci. O meu trajeto, meu pai e minha mãe nasceram ali. Eu não escolhi o meu pai e minha mãe. Eu acho que alguém mais inteligente do que eu escolheu. Perfeito. Eu acredito no Deus. Então, se eu nasci ali, existe um propósito para aquilo. Sim. E aquele propósito é meu, é único, sabe? É minha identidade que está ali. E aí meu pai não sabia ler nem escrever. E eu, aos 10 anos de idade, mas eu vendia lenha e água no lombo de um jumento. Caraca. Então, Parece história de filme? dá uma história de filme. Dá. Eu não vim para contar uma história de herói, mas é como você fala. Eu acho que faz sentido a gente mostrar para as pessoas que é possível, sim. Porque hoje eu fabrico celular. Hoje eu fabrico tablet. Aí fabricar celular, ser concorrente de uma multinacional grande, de empresas grandes, isso não é fácil de fazer. Sim. Mas eu tive um início. Boa. Esse é bom contar. Esse início foi muito forte para mim, porque o meu pai ele não sabia ler nem escrever. Então, eu vivi numa escassez por um longo tempo. E aquilo até tirar isso de mim, eu nunca duvidei da minha capacidade. Eu sempre acreditei que eu poderia mais. Quando eu digo nunca duvidei, é porque, no fundo, na proteção da minha confiança, eu acreditava que eu ia dar certo. E sabe quem mais me dizia isso? O meu pai. Que tal? Que top. O meu pai me dizia isso. Ele tinha certeza que eu iria dar certo. Agora, eu não entendia o porquê que ele me dizia isso se dava tudo errado para ele, empreendendo. O meu pai tentou várias vezes, vários empreendimentos, mas não dava certo. Então, ele me ensinou o que não fazer. Isso foi interessante porque ele ensinou o que eu não fazia. Sim. Mas não foi por culpa dele. É porque ele não tinha nível de conhecimento. Sim. E ali eu comecei a compreender que para o primeiro passo de mudança tem uma base, existe uma base.
E ele fez com as ferramentas que ele tinha, né, Max? Do jeito que ele podia. Mas a base o que era? A mentalidade. Perfeito. A mentalidade do meu pai era muito diferente da minha. Mas ele me ensinou a ser um homem cedo. Cara, e você sabe que é top? Eu tô lendo um livro que chama Educando Meninos. Você que é pai, você que é mãe, é um livro que se você tem filho, você precisa ler. E fala muito sobre essa validação. Porque o menino, principalmente o homem, ele vai procurar a validação no pai. E um pai, quando um pai fala isso, filho, você vai dar certo. Você nasceu para vencer, você nasceu para prosperar. Aquilo entra como se fosse uma flecha positiva. Que o menino, ele não sabe como, mas ele fala, papai falou que eu vou dar certo, então eu vou dar certo. Aquilo entra como uma convicção. E o contrário também é verdade. Por que tem muitas pessoas que elas têm muitas crenças limitantes, têm muita coisa para destravar, porque quando elas eram crianças, o pai falava assim, você nunca vai ser ninguém, você é um burro, você não presta para nada. E aí a pessoa cresce e ela não sabe por que tá vivendo tombando nas coisas, dando tudo errado, porque ela teve uma invalidação dentro de casa. Então você vê que o seu pai, na mentalidade que você falou pequena que ele tinha, mas ele criou o principal ativo ali, falando para você, vai dar certo. Sim, sim. E tem muito treinamento. Tem uma frase que eu gosto bastante, que eu falo nos treinamentos. O vendedor com técnica, ele é bom. Mas o vendedor com técnica e propósito, com a motivação certa, ele é imparável. Mas se fosse para escolher um, você fala, não, Maíra, ou ele vai ter técnica ou ele vai estar motivado. Eu diria que o motivado, ele tem o potencial de dar mais certo do que o que tem técnica. Porque o que tem técnica, aconteceu alguma coisa ali no meio do caminho, ele para, ele não está motivado o suficiente. Mas o motivado ele não tem, mas ele dá um jeito. Ele vai errando e ele vai descobrindo como não fazer de repente, né, Marcos? E você teve o principal, né? Alguém que te incentivou ali e você assistiu o que não fazer. O que eu mais aprendi na história com meu pai, eu tive 2 momentos de muito aprendizado na vida, e um deles foi quando meu pai faleceu. Olha como a vida é interessante. Vocês me fazem aqui lembrar, a partir das perguntas de vocês, de forma inteligente, alguns pontos que são muito fortes na minha trajetória, na minha jornada de vida. E eu fui entender o quanto meu pai era importante no falecimento dele, em 2014. Eu brinquei, meu pai faleceu com 70 anos, e foi maravilhoso. Meu pai faleceu, sabe em que dia? Era Copa do Mundo no Brasil, o Neymar levou uma pancada nas costas, assim. Que ele saiu lesionado, né? Que ele saiu lesionado do campo. Aquele jogo era em Fortaleza, no Ceará. Tá brincando? Eu tava indo pro estádio, e minha mãe me ligou. Então aquilo foi tão forte para mim que eu nunca esqueci que existiu esse jogo, que teve tudo isso e tal. Sim. Então foi... Eu vi, ouvi e senti. Esse é o tal do forte impacto emocional. Sim. Quando você vê, ouve e sente. Então aquilo me marcou. Mas, Max, por que você aprendeu tanto nesse momento? Por que você não aprendeu antes? Porque, sabe o que a gente está falando aqui? Eu vivi ainda carregando um sentimento meio que de culpa, que eu poderia ter feito algo mais para o meu pai, que eu poderia ter feito isso. Eu demorei até depois do luto, de tudo isso passar, e você vai ter um luto sempre que você perde uma pessoa, um ente querido, principalmente um pai, que tem um vínculo que é imenso. Eu fui entender todos os sinais e tudo que meu pai tinha colocado em mim a partir daquele momento. Porque tudo aquilo de resistência, de resiliência, de força e principalmente de coragem veio do meu pai. Max, se define, me defino. Em uma só frase, vou dizer uma só frase. Eu sou um pregador de coragem, assim como meu pai. Top. Só que eu resolvi aplicar a minha coragem empreendendo. Como? Diferente do meu pai, porque eu sabia que não dava certo daquele jeito. Que foi para um outro nível de conhecimento, foi para um outro nível de mentalidade, foi para um outro nível de ambiência, foi para um outro nível de relacionamento com as pessoas. Aí a parte técnica, Maíra, vem depois. Perfeito. E aí a parte técnica, que você não sabe, você contrata. O importante é você ir criando músculo para isso. Resistência. Então esses músculos emocionais vêm de todo esse desgaste que você passa, de todo esse constrangimento que você passa, mas que você cria robustez, e empreender é isso. Perfeito. Ser vendedor, quantos não você leva? Sim. Quantas portas na cara é batida? É lidar com a rejeição, né? Mas aí você, reagindo de forma correta,
dependendo daquela situação, você transforma o jogo. Perfeito. Você eleva o nível. Eu sempre falo, né? Eu gosto, assim, porque você até começou o seu podcast falando, eu acho que a gente é remunerado pelo tamanho do problema que a gente resolve. Sim. Mas não é só o tamanho do problema, é da quantidade de pessoas que você resolve. Então, se você resolver um problema grande, remuneração grande. Se você resolver de mais pessoas, mais remuneração. Perfeito. Então, você vai criando isso. E eu sou um apaixonado pela solução dos problemas. Eu pego elas, assim, eu olho elas de uma forma que, cara, eu consigo ver coisas. Max, como assim você conseguiu ver? Cara, eu olho para por exemplo, eu estou no mercado financeiro. É ou não é um mar vermelho? É sangrento o mercado financeiro, vermelho. Só que todo o mercado vermelho, Lucas, Maíra, existem algumas ilhas azuis, bem azulzinha, cristalina. Boa. Só que você precisa nadar até chegar nessas ilhas. E não morrer no meio do caminho, Aí né? vem tubarão, vem as piranhas que vai morder, vem os peixes, vem o medo, vem o flutuar. Isso é o tempo. Aí como você consegue isso? Musculatura emocional. Quando você chega na ilha, aí você diz, cara, eu consegui nadar até aqui. Por que ninguém viu? Eu sou o único do planeta. Não sou o único do planeta que vi determinadas coisas. Mas eu posso ter sido um cara que arranquei a coragem que existia dentro de mim e passei assim de fases, permeei e cheguei até ali, aquela ilha que tá azul, e começa a explorar. Ô Max, e me chamou a atenção no negócio aqui, porque a gente conhece a sua história e sabe ali da onde você saiu ali, porque você já contou pra gente algumas vezes, e trazendo isso aqui, eu vejo uma coisa que você rompeu e eu gostaria que você compartilhasse pra turma aqui, porque a gente sabe a importância de mesas, de ambiência, de network, a frequência, mas tem algo que lá no interior do Nordeste, de onde você saiu, tinha algo que era muito impregnado, se você for ver, a escassez. Como que você conseguiu romper essa escassez? Porque, por exemplo, hoje a gente participa de alguns grupos, né? E não são valores que talvez a pessoa fale assim, vocês são malucos de investir um negócio desse e tudo mais. Mas como que lá atrás, numa jornada dessa, você teve algum momento que você rompeu isso ou a sua coragem foi tão de forma natural que você foi rompendo? Por quê? Para criar empresas do tamanho das suas, você teve que ter muita coragem e romper muita escassez também, porque você viu o seu pai dando errado e o que é a escassez? Cara, se eu fizer isso aqui eu posso ficar pobre, se eu fizer isso aqui eu posso passar fome. Então, eu vejo que você teve alguns rompimentos ali. É o medo de perder ser maior às vezes do que a o de vontade ganhar. de vencer, né? Mas Maíra, Lucas, você precisa escolher os seus medos. Boa. Ei, eu não tenho medo da abundância, não. Então eu vou escolher a abundância. Aquele medo da escassez, amigo, como é que você tira medo da escassez? Primeiro, por que você tem medo? Medo é um sintoma de despreparo. É como se você não tivesse passado por aquilo, ou você passou, foi uma experiência ruim, você não estava preparado, Perfeito. levou o baque. Aí o que é que eu faço? Ó, todas as vezes que eu sinto medo, multidão de conselheiro. Show. Bota na mesa, multidão de conselheiro. Agora, Deus fala pela boca de sábios, tá? Não escute tolos. Pessoas que não têm resultado, Pega essa. pessoas que não fizeram na vida, estão vendendo vento. Não adianta ficar E escutando. estão opinando no sonho dos outros, esse que é o Opinando no pior. sonho do outro, influenciando o outro, de quê? De invento. Perfeito. Porque não tem resultado. E, ó, nada contra ninguém, mas você avalie os resultados das pessoas que você está perto. Tem pessoas, Maíra, que merecem estar perto de você, mesmo que não chegaram ainda no resultado, mas que estão com a mentalidade legal, que agrega na sua vida. Você participa de grupos, né? Grandes grupos, de pessoas grandes ali. Sim. Vocês participam disso. Eu pago para isso, ok? Mas não é só pagar. Só pagar não tem acesso. Como é que você faz para ter acesso? Sirva. Perfeito. Ei, agregue Contribui, valor. né? Contribua. Exato. Aí depois sim, você vincula. E essa é uma das formas de quebrar a linha de escassez. Na escassez ainda vem algo bom, tá, Lucas? O que eu vi de bom na escassez? A vontade de vencer. Boa. O desejo de crescer na vida. O tesão de se motivar e dizer assim, eu vou viver uma vida melhor. Que tal? Eu vou viver uma vida melhor.
para mim, é o ápice que você pode chegar na escassez. E aprender também a dar cotoco para ela. Cotoco. O que é o cotoco? Dê cotoco para escassez. Eu vou dizer, ó. Eu comprei meu primeiro relógio. Esse já não é mais o primeiro. O primeiro eu paguei 150 mil. Quando eu cheguei na loja, a mulher olhava para mim e eu ficava assim, dando cotoco ali. O que é esse cotoco? É mãe da escassez olhando para mim dizendo, não compre. Então, a escassez vai gerar um não merecimento. E você precisa expor isso para as pessoas. Eu estou tendo a oportunidade de contar isso para você hoje. Você pode até achar engraçado. Marcos, você deu cotoco para a mãe da escassez? Dei! Boa. E o vendedor ficou olhando, o que é que você está fazendo de ter um negócio ali? E cotoco. A franga, né? Tô A tal da franga. voz. A tal da voz. Então, assim, e você vai quebrando. Top. Eu vou dizer como você quebra não só a escassez, mas como você se protege como empreendedor também. Tem algo que você não pode deixar, é inabalável. Alguém tocar, alguém mexer dentro de você. Sabe o que é? A sua confiança. Boa. Você precisa proteger a sua confiança ao extremo, Maíra. Lucas, ninguém pode tocar na sua confiança. Ninguém. É assim que eu me posiciono. Eu faço negócios hoje assim, eu sento com bilionários, eu converso com muitas pessoas e eu aprendi a vivenciar as pessoas, a experienciar elas, a viver experiências diferentes, porque eu sei que experiência muda a mentalidade, e mentalidade muda a realidade, eu sei. Isso para mim é claro. Boa. Então eu me permito viver essas experiências. Eu me disponibilizo para viver essas experiências. Eu me abro, mente radicalmente aberta, radicalmente, sem julgar, sem menosprezar, com toda a humildade. Para mim é um valor muito grande ser uma pessoa humilde, para mim é um valor. Então quando eu vejo um cara arrogante, eu disse, cara, o cara ainda não entendeu a vida. Sim. Não compreendeu a vida. Mas ele está no mundo dele, é a bolha que ele vive. E está tudo bem, tudo bem. Eu falo para os meus filhos, ó filho, você tem um controle na sua mão. Se você quiser assistir um canal de TV, você bota no SBT, você bota na Band, você bota numa Record, mas você fica em qual? O que você quiser, porque o controle está na sua mão. Então você pode permear várias bolhas, Lucas. Você pode vivenciar várias bolhas, mas o controle é seu. A bolha que você frequenta, as casas que você anda, é você que define. São vocês. Então essa é uma maneira de você se relacionar, e uma das formas de quebrar a escassez. E sim, para complementar, você quebra a escassez, ninguém pode mexer na sua confiança. Mas Marco, como é que eu protejo minha confiança? Simples. Comece por você. Como é que eu começo? Vou explicar. Simples também. Prometeu? Compra. Boa. É um negócio tão simples, né? Simples. É a congruência, né? Congruência. Você vou para academia, vou. Proteger a sua confiança, comece por você. Exato, eu ia falar isso porque é muito interessante, tem muita gente que a pessoa, tudo ela topa, né? Tudo ela fala que vai fazer. Não, na segunda-feira eu faço a dieta. Não, esse ano eu vou ficar milionário, esse ano eu vou fazer isso. E seu cérebro já sabe que é mentira, porque tudo aquilo que você fala que você vai fazer, você não faz. Então, eu lembro um dia, você lembra que a gente estava nadando? E aí a Maíra falou assim, amor, vamos fazer tal coisa? Eu não lembro o que era. Eu falei, vou pensar dela. Por quê? Eu falei, porque se eu falar que eu vou fazer, tá feito. Porque tem que partir isso de mim. Pra todas as vezes que eu falar assim, cara, eu vou fazer. E a Maíra sabe o quanto eu sou determinado. Se eu falar que eu vou fazer uma coisa, eu vou fazer, porque é proteger a confiança. Provavelmente você tem uma alta sensibilidade de proteção de confiança. É isso. Agora, isso. tem um E para empreender precisa ser isso. Sim, sim. E tem um extremo. Tem a pessoa que fica se colocando em várias coisas onde ela não cumpre, e tem aquela que não topa um desafio. Você fala, e aí, vamos começar numa academia, vou tentar. Ai, e tal coisa, não, eu vou tentar, vou analisar. E você vê que a pessoa, ela não rompe, ela tem até uma vontade, mas não o suficiente para fazer ela se movimentar, aonde tem aquela pessoa que se compromete com tudo, mas não cumpre aquilo que se compromete, e aquela pessoa que não quer se comprometer, você já viu? A gente tem um grupo de mentorados, e aí eu achei interessante, porque eu fui fazer um desafio com eles ali.
E aí, na hora de eu pedir uma meta de desafio, eu falei, com quantos X você vai se comprometer? E aí, olha, eu vou ser mais conservadora. E você vê que a pessoa tinha potencial para fazer mais, para entregar mais, mas ela não queria ser ousada. Tudo bem, ela quer cumprir o que ela promete, mas se você quer acessar novos níveis, se você quer chegar em lugares onde pessoas não chegaram e fazer coisas que as pessoas não estão fazendo, você tem que se comprometer com resultados diferentes. Então, eu vejo que existe uma falta dessa confiança também. Tipo assim, eu vou colocar menos porque vai que eu não bato. O medo de passar vergonha ou de se comprometer com algo que não é nem que a pessoa não tem capacidade de cumprir, é que ela não acredita, você entende? Ela não acredita que ela possa chegar lá. Os seres humanos são parados, travados. Existem 3 travas no ser humano, tá? Quais são as 3 travas do ser humano? O medo, a gente já falou. Certo. A vergonha e a culpa. E isso é inerente a qualquer um ser humano. De onde vem Medo, isso? Vergonha e culpa. De onde vem? Jardim do Éden. Lembra de Adão? Imagina quando Deus saiu para tomar o café, 6 horas da tarde. Adão! Vocês lembram da figura de Adão? Ó a vergonha. Adão não tinha vergonha antes do pecado. Verdade. Adão não tinha culpa. Caraca. Adão não tinha medo de Deus. Adão não tinha. Isso vem em você e em mim no nascimento. A gente tem isso. Medo, vergonha e culpa. São as 3 grandes travas. Então você precisa tirar essas travas. Como? Trabalhando elas. Perfeito. Mas precisa ter consciência. Né? Se você chegar para mim, Maíra, e dizer, eu não tenho medo. Eu digo, meu Deus. Eu não sinto culpa, meu Deus. Vergonha não tem? Tem. Só que em alguns momentos você vai ter mais ou ter menos. Então a vida vai lhe preparando. Mas isso é inerente, você carrega. E é todas as vezes que ela bate, você decidir romper aquilo, né? Aí você tem que... Exato. Tem que enfrentar. Mas quando você sabe que isso existe, Lucas, é mais fácil de você combater. Sim. Quando você reconhece, é o primeiro passo de você combater. Lembra que eu disse que nós somos um ser humano em construção? Sim. A Maíra começa com a vontade da empresa, ela se torna vendedora, ela faz a liderança. Então, quando a gente traz a consciência, esse processo ele é acelerado. Se eu sei que é inerente a mim um medo, eu não vou sair pulando de um prédio. Eu vou me preparar primeiro. Perfeito. Se tem um paraquedas, se existe isso, se faz sentido, se não faz. Mas quando eu não sei, aí não dá. Tem um curso muito legal que eu fiz em 2018, uma formação de coaching, que tinha uma pergunta que eles ensinavam lá, que ajuda você a romper isso. Não é que você não vai ter, mas você vai lidar com. O que de pior pode acontecer? Onde você lista, então vou dar um exemplo, vou abrir uma empresa. Ai, meu Deus, mas não sei se é o momento, vou esperar eu juntar dinheiro, eu vou esperar isso. Várias desculpas que as pessoas dão para postergar e estar pronto para aquilo que você vai se preparar muitas vezes na jornada. O que de pior pode acontecer? E você lista tudo isso. Eu posso ficar apertado por uns meses, eu posso não sei o quê. E aí, depois que você faz essa listagem de tudo de pior que poderia acontecer, como que eu lido com isso, se isso acontecer? Como que eu lido? Top. Que é um auxílio para você poder tomar decisão. E quando você vai analisar, Max, o que de pior pode acontecer, não é algo tão grave assim. Eu vou dar um exemplo aqui, tá? Antes de conhecer o Lucas, você acompanhou o meu relacionamento de flash aqui, né? Pra quem não sabe, a gente conheceu e casou em 3 meses e 23 dias, né? Eu falei, certo. Sim. Que eu erro sempre um dia. Muito bem. E aí, interessante porque, falando da minha história, eu já tinha conhecido uma pessoa ou outra que, tipo, não fazia sentido, que fez mal. E aí, eu vejo pessoas que, às vezes, ao entrar em um relacionamento, trazem toda a bagagem de outras experiências. E aí, foi interessante que essa foi uma experiência completamente diferente, porque foi uma experiência onde Deus estava no centro e todas as demais coisas foram acrescentadas literalmente. E se você for olhar com os seus olhos naturais, você vai ter medo, porque você vai lembrar do que você já passou, do que o mundo prega pra você e não do que de verdade existem homens aí no mundo que são, mas o mundo prega algo diferente. E aí, muito interessante, porque... Eu conversando com uma amiga na época, ela falou, o que de pior pode acontecer? Você ficar triste, ter que comer um pote de sorvete e seguir em frente. Mas tô dando um exemplo simples, Perfeito. Né? E um exemplo que é uma coisa que as pessoas, até nos relacionamentos, as pessoas deixam de tomar iniciativa por conta do medo. Então, se for analisar o que de pior pode acontecer, não é tão grave assim. São coisas
que tem soluções. Eu vou abrir um negócio, mas e se não der certo? Puxa, mas eu fico apertado alguns meses, me organizo, pego um dinheiro emprestado, me reconstruo, mas pelo menos eu sei um caminho a menos de fazer. Eu dei 100% de mim para fazer esse relacionamento dar certo. E aí, se for o caso, eu recomeço, mas as pessoas pensam ao contrário. O medo da perda é muito maior do que a vontade de vencer. É doido, né, Max? Acho não, esse é seu diferencial. Não, vontade sim, de vencer é maior. A minha vontade de vencer, o meu poder de execução, Boa. a minha disponibilidade para entender pessoas, eu acho que isso faz muita diferença na jornada de um empreendedor. Lidar com pessoas, entender pessoas, compreender as pessoas, se apaixonar pelo problema das pessoas verdadeiramente, Sim. sabe? Sentar com as pessoas e dialogar com elas e tratá-las como pessoas. Tem lideranças que parece que são, eu chamo de líderes canibais. Por que líderes canibais? Porque parece que arranca o cérebro do colaborador e diz assim, aqui você não pensa não, só sou eu. Que louco, cara. Se você contrata uma pessoa, é para ela te ajudar. Perfeito. E não para ela ficar um robozinho para só fazer o que você manda. Uma cópia sua, né? Muito Que é desse, ruim. né? Não, E tem muito, né? Ei, Lucas, eu vejo aí na minha jornada tantas pessoas com tantas oportunidades despedaçadas, dilaceradas. Por quê? Por falta de diálogo. Perfeito. Porque não cria um ambiente seguro dentro das empresas. Provavelmente esse ambiente seguro não existe na casa. Sim. Porque de fato o que o colaborador quer? O que o colaborador necessita de fato? Segurança. O que mais um colaborador quer na tua empresa, na minha, Sim. é estar seguro, é ser valorizado ali. Então eu me preocupo muito nas empresas que eu coordeno, porque hoje eu não sou mais CEO de nenhuma empresa, hoje eu atuo no conselho e tenho a chave do financeiro. Então tá dando certo, eu abro o cofre, não tá, eu fecho. Só que Boa. o que eu aprendi? Eu aprendi que quando não tá dando certo, eu corrijo, eu nem avalio. O cara chega para mim, eu não estou vendendo as coisas, não vou avaliar não, eu vou avaliar quando estiver bom. Só conserta o erro, porque erro tem. Se tu vendia 1 milhão, tu tá vendendo 400, 500 mil, tem um erro aí. Corrige logo, depois a gente conversa. Perfeito. Eu vou ficar olhando o erro dentro dos buracos que tem, não, eu já mando corrigir, eu não quero nem saber. Você vai corrigir isso aí. Quando tiver o quê, a gente olha. Tá, me traz uma coisa aqui, porque eu acredito que vai ajudar algumas pessoas aqui. Você tem 18 empresas hoje. Essas empresas provavelmente são 18 sócios? Não? A minha estrutura são 2 holds. Eu tenho uma hold para sócio e tenho uma hold que é só para família. São empresas que são 100% minha e empresas que são sócios. Invisto com sócio? Invisto. Chega muito projeto na mesa? Chega. O que é que você olha num projeto? Primeira coisa, olha o empreendedor. Qual é a capacidade de execução desse cara? Qual é o histórico dele? Porque tá cheio de Bill Gates, tá cheio de Steve Jobs. Os caras chegam com um projeto assim lindo, mas tudo apaixonado pelo projeto. Certo. Então assim, e acham que vão fazer as coisas acontecer de forma muito rápida. Ei, você que está nos assistindo, entenda, empreender leva tempo. Empreender é longo prazo. Empreender é uma jornada. Empreender necessita de um processo seu e da empresa. Show. Eu lembro-me bem que quando eu comecei a diversificar, eu diversifiquei por um único motivo. Olha como é interessante. E aí vocês vão entender um pouco a minha cabeça como funciona para diversificar. Eu lembro-me bem quando eu vou chamar minha empresa mãe ali, que era uma distribuidora no Nordeste. Essa distribuidora, vou botar aqui um faturamento à época, 50 milhões de reais. 50 milhões de reais me dava ali uma renda de 7 milhões e um pouquinho. É uma gorjetinha. Eu amo uma gorjetinha, distribuição de lucro. Eu gosto disso, é uma gorjeta. A gorjeta do empresário é a distribuição do lucro. Perfeito. Então, eu olhava para o meu time, e dizia assim, esse time que já fatura 50 milhões, ele consegue faturar 100 milhões? Aí eu olhava, não. Por quê? Porque a geração não estava preparada. Boa. Eu estava na primeira geração de liderança.
A segunda geração não estava preparada. Então o time eu tinha que esticar mais. Perfeito. Mas ele já vendia 50 milhões, concorda? Sim. Então com o que tinha, eu podia continuar vendendo 50 milhões, só que eu esticava um pouquinho, 55, 60 milhões de metros. Aqueles 7 milhões eu sacava. Para quê? Para papocar? Para comprar casa de praia? Para comprar carrão? Não! Para montar um novo negócio. Top. Boa. Porque o meu time ainda não estava preparado para crescer ali. Essa era a minha visão. Perfeito. Aí eu esticava mais um ano. No segundo ano, o geracional já mudava, já apareciam novas lideranças, o time estava mais preparado, aí eu injetava, não tirava. Só que o outro braço de negócio começou a surgir. Criado. E esse outro braço de negócio foi fluindo. Por exemplo, nos loteamentos, que é uma das coisas que a gente investe. A gente vai para o quarto loteamento. Que top. Eu não precisei mais botar dinheiro lá. Mas também não tirei. Só reinvestiu. Mas só reinvestindo. Reinvestindo. Aí de lá já sai um outro braço. Quando o time não está preparado para o crescimento, você segura um pouco. Aí você diz assim, poxa, Max, por que você não contrata, bota mais pessoas, faz o time... Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Não é tão simples assim lidar com as pessoas. Você pode até contratar o Jorge Paulo Lema para vir para dentro da empresa de vocês ou para a minha. Ele vai começar a dizer, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Opa, mas minha empresa não está preparada, então não adianta trazer o cara. Perfeito. Eu levava as pessoas daqui, da região sul, para ir para o Nordeste, chegava lá, o cara dizia, sabe o que, Lucas? Ah, mas aqui não tem uma escola melhor para o meu filho. Ah, mas aqui não tem um restaurante melhor. Não, mas aquele restaurante é bom, aquela escola é boa. Disse, é outra realidade, né? São realidades diferentes. Perfeito. Então, o que eu aprendi? Ao invés de ficar procurando essas pessoas, eu fui formando essas pessoas. Formando dentro. Formando essas pessoas. Aí eu criei um braço educacional. Esse braço educacional que é dentro da nossa empresa é treinamento, é treinamento, é treinamento, é escutar as pessoas, é amar as pessoas, é de verdade se importar, é celebrar com as pessoas. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você, nunca falta conquista na sua vida e na minha, nunca falta. Perfeito. Comece a procurar agora, eu vou lhe dizer, várias, inúmeras conquistas que vocês têm. Sim. Sabe o que é que falta? Celebração. Verdade. A gente não celebra as pequenas conquistas. E aí a celebração é a matéria-prima da gratidão. Boa. A gratidão que você sente no coração vem através de quando você celebra, comemora, diz, cara, eu consegui. Você conseguiu. Isso muitas vezes vem porque a pessoa está tão focada no objetivo que ela acaba se distraindo da jornada, que tem várias pequenas conquistas. E aquele objetivo final, ele é tão rápido, ele é tão curto. E ela acaba deixando de celebrar essas conquistas. Ô, Max, você me falou um negócio que me chamou muita atenção, porque a gente atende muito empresário. A gente tem um negócio de consórcio, tem um negócio de cursos. E quando a gente vai conversar com muito empresário, você vê o empresário que não está com a mentalidade do Max ainda, falando assim, eu já pego, já compro tudo à vista e se eu precisar, eu pego o capital para a empresa. Olha a visão do Max, que interessante. Que, ao meu ver, é a correta, embora existam várias fórmulas para você chegar num resultado. Você reinveste o dinheiro da empresa no próprio negócio, que é uma máquina de dinheiro. Eu não me esqueço de uma palestra do Grant Cardone, onde eu entendi. Primeiro faz sua máquina de dinheiro produzir mais dinheiro, depois sai comprando as coisas. O que você quer? Você quer chamar, ele fala desse jeito, você quer chamar a privada da sua casa de sua? É só por isso? Enquanto você podia fazer sua máquina de dinheiro tá produzindo mais? E aí você falou sobre alavancagem. Eu gostaria que você trouxesse um pouco dessa visão para o empresário que está nos assistindo ou quem tem vontade de empreender. Como que é essa visão de construir patrimônio alavancado, né? E como que é essa visão de reinvestir dentro do próprio negócio? Porque se você for analisar, para eu comprar, ainda que seja... Aqui a gente não fala de financiamento, embora a gente trabalhe com isso. A gente acaba trazendo um pouco do tema consórcio. Mas ainda que fosse através de um financiamento, o financiamento ele é mais barato
do que você pegar um capital de dinheiro para investir dentro do seu negócio. Então, não faz sentido o empresário que é escasso, eu preciso pagar à vista, porque eu tenho que construir patrimônio. E aí, ao invés dele colocar dinheiro barato dentro da empresa dele, que é o dinheiro dele, que é dinheiro mais barato que esse, né? Fazer o dinheiro se multiplicar ali dentro. E muitas vezes ele acaba pagando à vista e utilizando o capital dentro da empresa, que o certo seria o inverso, né? Deixa eu reinvestir o dinheiro aqui e aqui eu pago parcelado, alavancado. Eu gostaria que você trouxesse um pouco das suas estratégias, já que você é um diversificador. Pronto, vamos lá. É muito importante a sua pergunta, mas primeiro eu quero dizer o seguinte, Maíra. Por melhor, ou por mais bem que eu lhe queira, quem sabe o melhor para você é você. Exato. Perfeito. Ok? Existem caminhos. Sim. Empreender não tem certo, não tem errado. Uhum. Tem o seu jeito de fazer. Tem várias Sim. fórmulas. Tem o meu jeito de fazer. Eu fui aprendendo ao longo do tempo a como trabalhar com uma ferramenta chamada dinheiro. Porque o dinheiro para mim é uma ferramenta. E ferramenta parada enferruja. Então o dinheiro tem que estar em movimento, ele precisa estar trabalhando. Só tem uma coisa que distorce o dinheiro, é o tempo. Se você paralisar ele, ele vai se distorcendo, como a ferramenta vai enferrujando. Então, o que eu gosto de fazer, né? Primeiro, eu tenho dificuldade muitas vezes, assim, isso talvez tenha sido vamos dizer assim, uma trava por um tempo para mim, que eu sou zero alavancagem. Na verdade, eu não tenho alavancagem nenhuma, tá? Por que eu sou zero alavancagem? Porque eu tenho um capital próprio. Hoje eu funciono assim. Foi sempre assim? Não. Aí eu comecei a estudar e vi que era possível, por exemplo, comprar um imóvel através de um consórcio e outro pagar. Aí eu disse assim, agora mesmo eu comprei 2. Liguei para você, pedi orientação, disse, rapaz, isso é legal, isso aqui, eu comprei 2. Top. Lá em Moema, comprei 2, bem legalzinho e tal, tá pagando a receita do negócio. É isso aí. Então, existem formas inteligentes para fazer. Agora, você que está nos assistindo, se você não tem essa inteligência, aí você procura a Maíra, procura o Lucas, porque aí vocês, como especialistas, podem ajudar. Eu, apesar de entender, eu ligo. Sim. Eu peço opinião. É uma multidão eu de me conselheiros, cerco né? das pessoas. E isso aí é interessante que você falou da multidão de conselheiros e a Maíra colocando aqui, e aqui que muita gente cai, você tem que ter cuidado. Na multidão de conselheiros, a sabedoria, só que lembra, você tem que pedir conselho para quem tem resultado naquela área, como o Max falou, porque eu vi dentro, na minha família, muitas vezes pessoas próximas indo pedir conselho de casamento para quem tinha um casamento arruinado. Não faz sentido. Como é que eu vou pedir conselho sobre finanças ou conselho sobre empreendedorismo para quem não tem empresa? Então, foi interessante que nesse dia... Ou sem pedir ouvir, né? Porque nesse dia com o Max, vamos trazer aqui, o Max tem muito mais experiência que eu, muito mais sabedoria em muitas áreas, mas no dia que ele queria saber sobre o consórcio, ele falou, como preciso de ajuda nisso aqui, né? Então, é a humildade de você falar assim, cara, nessa parte aqui eu não sei, eu preciso de ajuda. E muita gente tem a arrogância de falar assim, eu não posso falar que eu não sei, né? E a arrogância precede a ruína, né? Não tenha dúvida. Perfeito. Então, assim, Maíra, eu acho que essa é a linha, né? De você ter pessoas também próximas para te orientar. Perfeito. Né? Porque, e outra coisa, os seus objetivos precisam ser claros. Se o seu objetivo está claro para você, se você visualiza, se isso já aconteceu dentro de você, vai virar realidade. Sim. Vai virar realidade. Agora, para virar realidade, tem o processo do tempo. Respeite o processo do tempo. Perfeito. Entende? Respeite o processo do tempo, porque se você não respeitar o processo do tempo, você pode atropelar as coisas e perder a visão. Aí você perde a visão. Então, quando eu falo de dinheiro, né, eu sempre trato o dinheiro como ferramenta, porque eu aprendi a lidar com ele assim. Eu sou amigo dele. Boa. Tá? Agora, eu tenho um ditado que eu digo muito, eu escrevi um livro, um capítulo do livro é só sobre isso, que é dinheiro nos olhos não chega no bolso.
Eu me lembro de um dia... Dinheiro nos olhos Não chega no no bolso. bolso. Não vem Eu não, me não lembro vem pro de um bolso, dia, não. Max, que a Boa. gente se encontrou no Ceará, não sei se você vai lembrar. E aí você me chamou de canto e falou assim, cuidado, que essa pessoa tá com foco no dinheiro. E olha que interessante, foi ali na época que eu tava conhecendo o Lucas, né? E era algo que me incomodava muito e você ainda me trouxe a visão e eu me lembro que uma vez eu ajoelhei, falei com Deus e falei, Senhor, eu não tô com foco só no dinheiro em fazer esse projeto, no projeto que eu tava fazendo na época. Eu quero transformar pessoas. Você sabe do meu coração, que eu acredito sim que eu vou ser próspera através desse projeto. Mas o dinheiro é consequência. E aí, muito doido que eu tenho o hábito de abrir um estudo bíblico ou a Bíblia para poder obter uma resposta dentro daquilo que eu tô perguntando ou conversando com Deus. E muito doido, porque naquele livro onde eu abri, saiu ali também que algumas pessoas vão ter o foco no dinheiro. E pouco tempo depois foi revelado para mim. Maíra, Então, é muito doido. Deus, eu lembrei ó, agora disso. Cara, Forte, né? que maravilha, Forte. porque assim, Deus fala de algumas formas. Perfeito. E uma delas é através da palavra. Sim. Deus fala através de pessoas também? Fala. Fala. Sim. Deus fala através de profecias também? Fala. É fato, ok? Deus fala pela boca de sábios. Sim. Então, muitas vezes vai acontecer algo que vai flechar o teu coração e tu sente, tu sabe aquele momento, sabe? Sim. Você sente um momento que, cara, isso veio de Deus. Perfeito. Porque eu não estava falando sobre, eu não estava pensando nisso, eu não estava naquilo. Sabe o que é os toques assim? Eu tenho uma pergunta que eu faço todos os dias. Todos os dias eu me levanto e todos os dias eu faço a mesma pergunta. Sabe qual é? Deus, o que eu preciso aprender hoje? Boa. O que eu preciso aprender hoje? Você acredita, Lucas, que tem dia que Deus me ensina a mesma coisa? Que tal? Porque eu não aprendi ainda, cara. Não passou. E Deus, eu achava que aprendi, Deus vai lá e tá. Então, de novo. Fica Tá. mais profundo nisso aqui, né? Se aprofunda, tu tá achando que eu tô brincando? Então, assim, é sobre essas coisas para quem acredita, né? E eu acredito mesmo. Eu sou um fiel, assim, um cara que de fato acredita que Deus existe. E eu sou temente a Deus, é isso. Perfeito. É Show de isso. bola. Ó, a gente tá caminhando pra reta final aqui e tem uma pergunta braba que a Mayra vai soltar aqui. Essa pergunta... Mas o Max tá fácil, porque ele já deu um spoiler aqui. Eu gosto de fazer essa pergunta todo fim de podcast. Quem acompanha o Pode Comprar já sabe dessa pergunta. E a gente não combina nada, tá, gente? Tem pessoas que, por mais que sejam do nosso relacionamento, a gente não teve a oportunidade. E eu falo muito sobre você estar num relacionamento pelo relacionamento e não por interesse. Eu falo de uma forma, e já falei em outros podcasts, que você tem que ser interessado, interessante e, por último, por mais que seja uma palavra pejorativa, e aí eu vou explicar, interesseiro. Porque nos relacionamentos a gente tem uma troca. Ah, por que eu gosto da Maíra e do Lucas? Ah, de repente eu acho legal a forma que eles criam o filho deles. De repente eu acho legal porque eles são batalhadores. Tô dando um exemplo aqui, tá? Por que eu gosto do Max? Puxa, o Max, ele é muito sábio. Nossa, você conversa com ele, você pega técnicas de empreendedorismo, você vê a questão da humildade dele. Então, existe um interesse mútuo pra gente estar conectado. E aí, muito interessante, porque vem convidado aqui, que a gente já conhece há anos e nunca sentou para falar de consórcio. Então, essa pergunta é espontânea, embora a gente já tenha conversado sobre, né? Então, eu já vou saber mais ou menos o que é. Mas eu gostaria de saber o que você pensa de consórcio. Um pouquinho assim, puxa, Maíra, minha experiência foi essa, gostava, depois não gostei mais, ou ao contrário, queria que você falasse um pouquinho pro pessoal que está em casa. A minha experiência com o consórcio é o contrário. Eu achava que o consórcio não me dava nada. Não tinha o que... Na verdade, não é dar. É tipo assim, o consórcio para mim era distante. Não tinha um benefício para você. Não tinha. Perfeito. Apesar de que eu usei o consórcio para vender computadores na década de 2000 ali. Caraca. Sabe como é que eu fazia? Eu criava grupos e eu entregava, eu sorteava e eu dava um sorteio e um por lance. Eu usei o modelo de negócio de consórcio para construir um negócio, para construir o meu negócio. Mas eu não usava.
Era um fato que eu não usava. E você foi responsável, uma das responsáveis, para que eu olhasse para isso. Legal. Para que eu visse isso de uma outra maneira. E acabei citando aqui para vocês que eu já comprei 2 através do consórcio. Legal. Porque e que vai pagar as parcelas, quem paga a parcela é o inquilino. Top. É uma forma de... agora, eu não aconselho você que está nos assistindo a fazer consórcio sem orientação. Eu não aconselho. Perfeito. Eu não aconselho. Por quê? Porque assim como tem um bom médico, tem um bom vendedor. Sim. Sim. Tem um especialista no consórcio. Então, eu aconselho você a procurar o Maíra, o Lucas, porque eles são especialistas nisso. E a partir desse momento, aí sim, você constrói uma proposta de acordo com o seu objetivo. Sim. E não o objetivo do vendedor. É o seu objetivo. E vocês hoje têm essa preparação, essa expertise Legal. de fazer. Boa. Então, para mim, hoje, eu já tenho a disponibilidade para botar na mesa e ficar olhando. Cara, isso é interessante, deixa eu ver. Que negócios bons são assim. Sim. É isso. Né? No Ô, final Max, são pessoas. e você lembra que lá atrás, eu lembro que pós um evento, fomos jantar eu, você e sua esposa, a Mabelle, e aí a gente ficou sentado na mesa, olhando média de lance dos seus consórcios, você tinha comprado com outro profissional, você Verdade, lembra? verdade. E aí o Max falou, Maíra, me mostra aqui que, ó, tá tudo confuso pra mim, você lembra? Então, Lembro. é legal porque quando você contrata um produto, dependendo da experiência que você tem, se você não é uma pessoa que vai buscar o conhecimento na pessoa certa, eu vou empreender, tem que perguntar para o Max entende empreendedorismo. Puxa, eu quero abrir uma empresa de crédito, eu estou pensando em abrir uma fábrica de celulares e tablets, eu vou falar com o Max. Agora, puxa, eu faço por conta própria, eu dou conta de resolver que vai sair mais barato, né? Eu já sei, né, mano? Eu já sei. E aí, o que muitas vezes acontece é que nem sai mais barato, é o mesmo preço de você contratar com um especialista e contratar por conta, mas muitas vezes você vai ficar ali, eu contratei isso aqui, não sei. Pra que eu uso isso aqui? Eu dou lance, não dou? O que eu faço? Né? Então, é interessante isso. Você contratou, ainda tem solução, né? Boa. Dá pra você descobrir o que dá pra fazer com esse negócio, mas você que ainda não fez, dá pra você ter alternativas e o Max sempre deu aula nessa questão de não tenho vergonha de perguntar, não tenho receio de pedir ajuda, não. E isso eu acho o máximo em você, Max. Parabéns. Obrigado. Tanto que é por isso que você tá aí com 18 negócios, comprando imóvel pra lá, fazendo coisa pra cá. E obrigada por compartilhar aqui com a gente, não pode contar. Tô muito feliz. Esses dias a gente comprou a gente fez mais um investimento em Curitiba, né? A gente comprou um terreno lá, um terreno em Curitiba e vamos incorporar. E é mais um negócio que a gente tá fazendo. E aí foi outra descoberta que eu vim tendo na jornada, que é escolher as pessoas. Primeiro, quem, Lucas? Show. Tá? Então, com quem você tá? A jornada vai ser leve com quem você tá? A jornada vai ser gostosa com quem você tá? A jornada vai ser na paz com quem você tá? A jornada ela é espiritual com quem você tá? Se Perfeito. não for, amigo, não vai. Porque não adianta. Eu fui aprendendo ao longo do tempo que a gente precisa escolher primeiro quem, cara. Perfeito. Uau. Com quem? Com quem você não vai é o estar. que, é o quem, né? É quem. É o quem. Boa, Quem. pega essa. Depois você vai construindo esse como, sabe? Perfeito. O que, o produto tal, mas o quem? Com quem você vai estar? Eu tenho tido, assim, algumas experiências que são muito fortes, mas muito forte mesmo, assim, com Deus, dentro dos negócios. Uau. Olha Show. que coisa interessante, porque o que eu trago de bagagem e negócios grandes que deram certo para mim, sempre teve a presença de Deus. Amém. Sempre. Eu fui fazer um M&A, eu não sei se vocês já fizeram um M&A, já não, né? Ainda não. Tá. No dia que vocês forem fazer um M&A, você que está me assistindo, no dia que você for fazer um M&A, você vai para uma salinha, tipo uma salinha como essa aqui, você vai ver, aqui tem 2 contra 1. Mas no meu M&A tinha 4 contra 1. Foi tão interessante aquele M&A, foi tão, assim, foi tão louco, mas Deus estava tão presente ali, e eu protegi minha confiança ao extremo, Boa. que eu consegui fazer um negócio muito diferente. Quando você fechar na salinha, sabe o que é que vai acontecer na salinha? Um cabo de guerra. O cara vai puxar para desvalorizar a sua empresa, você vai puxar para valorizar. O cara vai dizer, ó,
vale tanto, eu fiz a do Dilis, foi isso, aí um advogado, um contador, um cara do M&A, e você aqui, não, mas vale... Ficou. Eu tinha orado. E antes de entrar na sala, eu me ajoelhei. E Deus falou comigo. Deus falou abertamente comigo. Pede luva. Mas luva, Deus? Pede luva. Eu digo, mas como, Deus, eu peço luva? Eu sei que os caras estavam dando muita pressão em mim. E assim, a pressão ela é inerente. Ela é grudada no resultado. Quanto mais resultado você tem, mais pressão você terá. Perfeito. E eu estava numa pressão tão tremenda, e eu lembrei da fala de Deus, eu disse, ó, a partir de agora, no meio da reunião, a partir de agora, vocês só fazem negócio comigo se depositar uma gota de sangue, se pingar uma gota de sangue, pá. Aí os caras ficaram assim, mas como assim pingar uma gota de sangue? É uma gota de sangue. Mas o que é uma gota de sangue? Vocês já viram vida? Vida tem sangue. Ó, sem sangue não tem vida nem com pouco sangue. Mas o que é a gota de sangue? Puf, R$1 milhão. De bônus. Deus não pediu para mim pedir luva? Boa. Puf. Se o negócio for para dar certo. Parece extremamente arrogante isso. Se eu estivesse do outro lado da mesa, eu fazia... não vou fazer negócio, não. Que conversa. Do mesmo jeito que eles falaram. Eles falaram. Acharam foi graça. Você tá louco? Você tá achando que é brincadeira isso aqui? Isso aqui é um M&A, rapaz. Eu digo, não é uma brincadeira, mas se não tiver uma gota de sangue, eu tô fora. Boa. Proteção da minha confiança. Show. Na verdade, confiança em Deus. Foi assim que ele me disse, eu obedeci. Vai funcionar em todo canto? Não estou dizendo para você fazer isso. Perfeito. Eu estou contando A sua experiência a com experiência Deus no negócio, que eu tive né? no meio de um negócio e que funcionou muito bem. Passou-se uma semana, os caras, mas os caras estavam com muita vontade de fazer negócio com você. Glória a Deus. É isso aí. Mas eu lembro botei dessa uma história gota de sangue. que o Max me mostrou. Falou, dá uma olhada aqui, os 2 Pix de 500 mil aqui. Os caras colocaram ainda, né? Tá aí a gota de sangue. E mandaram a mensagem. Segue Max, o programa da gota. eu pediria para você encerrar com uma frase, mas eu vejo que esse foi o fechamento perfeito. Show. Né? De você trazer como que a fé fortalece seus negócios. Você trouxe aqui vários insights, tanto de família, quanto de construção de patrimônio, quanto de humildade. Então, quero agradecer sua presença por estar aqui conosco. E quero pedir para você falar pro pessoal, se eles quiserem te procurar na internet, como é que eles te acham? Tá, perfeito. Mais uma vez, obrigado. Eu estou nas redes sociais, Instagram, YouTube, Max Jefferson Oficial, Jefferson com 2 F. Boa. Mas eu, para encerrar também, eu não posso deixar de falar da base de tudo, tá? Que é a família. Perfeito. Então, eu tenho uma esposa que... eu tenho um favor de Deus ali, porque ela me comprou na planta. Ela acreditou. Apostou, né? Ela acreditou comigo. Nós somos 22 anos casados, temos filhos lindos. Então, eu quero dizer, eu não posso deixar de honrar isso. Então, para mim, isso é muito importante, porque eu não quero ter sucesso fora, externo, simplesmente, ou não quero ser o cara respeitado, reconhecido, se dentro da minha casa eu não sou. Boa. Então, o que eu deixo aqui de recado, de testemunho para vocês é que cuide da família de vocês, como você cuida dos negócios de vocês. Vocês não querem que os negócios prosperem? Então, prospere a família de vocês. Uau. Que Deus abençoe a cada Amém. um. Muito obrigado pela oportunidade. Amém. Forte. Meu irmão, tamo junto, amo sua vida. Eu confesso que todas as vezes que eu tenho tempo de qualidade com você, tempo de mesa, assim, seja jogando tênis, seja jogando beach tênis, seja em rodada de mastermind que a gente participa, eu sempre aprendo com você. Desde sobre honra de família, desde sobre proteger a confiança, que você sempre me ensina muito sobre isso, desde empreendedorismo, sua humildade, o carisma do Max é impressionante. Toda mesa que ele senta, não tem como as pessoas levantarem e não serem cativadas por você, que você tem humildade, um carisma que é fenomenal. E é gostoso a gente... Deus ter nos colocado em mesas assim que a gente vai aprendendo, né? Sim. A gente vai sempre sendo esticado e eu tenho um coração muito ensinável de olhar e falar assim, cara, esse tipo de pessoa que eu gostaria de ser. Então, gratidão, obrigado por ter cedido o seu tempo aí, de estar aqui com a gente.
Você que tá aqui, qual que é a palavra que a gente vai colocar para eles? Você que gostou, qual que é a palavra? Eu vou colocar confiança, né? Confiança, então você que bora. assistiu até o fim, pra gente saber que você assistiu e gostou. Escreve aqui confiança, porque eu não sei se você sabe essa ferramenta aqui maravilhosa. Quanto mais você comenta, curte, ou até compartilha, entende que o conteúdo foi bacana e vai impactar mais pessoas. Então, se esse conteúdo te ajudou de alguma forma e você chegou até aqui, escreve aqui confiança. Se você é profissional de consórcio, nos acompanha dia 22 e 23 de março. Em Alphaville, São Paulo, teremos o Consórcio Experience, que a gente vai levar grandes mentes do mercado para poder falar sobre coisas que você nem sabe que precisa ajustar, para dar uma aula de vendas também, empreendedorismo. Então, você precisa estar lá. Se você está vendo esse vídeo em outra época, é um evento que acontece 2 vezes por ano. E pode ser que tenha cliente consórcio assistindo também, né? Perfeito, e vai ter um link, né? Vai ter um link aqui embaixo onde você consegue clicar e ter contato com a gente. E não se esquece do que, Lucas? O que a pessoa não pode esquecer se passou por aqui? Dá um joinha e compartilhar esse vídeo. Compartilhar e se inscrever no canal. Te vejo no próximo episódio do Pode Comprar. Boa!